Nós voltamos na entrevista com o analista político Reinaldo Azevedo, uma das vozes mais expressivas, polêmicas, mais influentes do jornalismo brasileiro. O Reinaldo Azevedo escreve na revista Veja, a maior revista semanal do país, escreve também no jornal Folha de São Paulo e tem programas na Rádio Jovem Pan em São Paulo e em rede nacional. E é com ele que nós estamos falando agora aqui na Rede Bandeirantes, no programa Show Business. Reinaldo, o governo não entende a voz das ruas. Isso está muito claro, há uma desconexão completa. Olhando a história, você é um analista, eu diria, mais aprofundado. A história demonstra com clareza onde o governo está desconectado dos movimentos populares e dos movimentos que avançam no país, correm sério risco de serem expelidos do poder. É só olhar a história, é só fazer uma leitura, ainda que superficial, da história. Há esse risco? Eu acho que há, é inegável. Veja só, para que um presidente seja deposto num processo de impeachment, concorrem duas circunstâncias, naturalmente. Você precisa ter as razões técnicas para isso, jurídicas. No meu entendimento, já existem. De novo, há alguns que dizem que não. Muito bem. E é claro que você tem que ter as circunstâncias políticas, porque se você não tiver, você também pode ter ali uma situação de esgarçamento da instituição e ninguém está querendo a lógica do confronto, nada disso. Né? Não, nós queremos soluções. Ao contrário, nós queremos soluções. Nós queremos soluções. À medida que esse governo se desconecta do sentimento popular, com evidências crescentes de que todo o sistema político está contaminado pela índole da corrupção. Pela corrupção, é claro que a gente está numa situação muito difícil. E aí é preciso, então, entender a natureza da crise. Nós vimos a ex-presidente da Petrobras na CPI. E ela disse, da Petrobras, ela disse, olha, a corrupção não começou dentro da Petrobras, começou fora. Muito bem. Ela está querendo dizer com isso, está endossando a tal tese do cartel, que é uma tese com a qual eu tenho me chocado um pouco, com todo respeito ao juiz Sérgio Moro, com todo respeito ao Ministério Público, eu não estou interessado em demonizar ninguém. Eu só acho o seguinte, que é preciso tomar cuidado com uma tese de cartel quando você tem uma única fonte contratadora e uma única fonte pagadora. Claro. Está absolutamente correto isso. Dizer que a culpa é deles e não de quem administra uma empresa, que é o agente da corrupção, exato. Então, que é o proponente da corrupção, para desviar, dizendo, olha, a culpa é só das empreiteiras. Das empreiteiras. Nós aqui fomos vítimas. E eu tenho brincado, eu digo assim, entendo. Então, os empreiteiros malvados chegavam na Petrobras com uma faca nos dentes, metiam o pé na porta e diziam, o senhor vai receber a propina que eu quero pagar. Isso. Eu exijo pagar propina para o senhor. Quero esse, aquele, tal contrato. Quero esse, aquele, tal contrato. Porque eu já combinei aqui com os meus amigos do clube de não sei o quê. Evidentemente, isso é uma fantasia, isso não aconteceu. Você tem aí sim, do outro lado da mesa, alguém criando dificuldades para poder vender facilidades. Isso não isenta a culpabilidade, ou pelo menos a análise de culpabilidade? Olha, atenção, eles podem ter cometido crimes até piores, eu disse isso ontem, eu disse isso no meu blog, podem ter cometido crimes até piores do que o de cartel. Agora, a tese do cartel é uma tentativa, na minha opinião, porque o PT endossa a tese do cartel, a Graça Foster endossou a tese do cartel, é uma tentativa de tirar o caráter criminoso de uma máquina que tomou conta do Estado brasileiro, e esta é a questão. Porque eu não tenho dúvida, eu não tenho os fatos, mas eu espero que eles apareçam. As evidências já existem. Você acha, e alguém acha, que nas outras estatais se opera de outro modo? Alguém acha que em outros setores da administração direta, pode não ser em todos, se opera de outro modo? A moralidade é a mesma, as pessoas são as mesmas, os mecanismos de escolha são os mesmos e as empresas, finalmente, que prestam serviços são as mesmas. E os beneficiários finais são os mesmos. Então, por que é que seria diferente? Então, se a ex-presidente Graça Foster quer dizer que começou fora porque começou nesta máquina maligna que tomou conta do Estado brasileiro, aí nós podemos discutir. Se for a velha tese do cartel, esses empreiteiros malvados se reuniram para nos corromper, ora, é claro que não. O Paulo Roberto Costa disse por que ele foi posto lá, disse, eu fui posto aqui com esse propósito. O outro foi posto lá com este propósito, era arrecadar dinheiro para essa máquina.
Não é? Então aí é preciso... Tinham metas, Reinaldo Claro. Azevedo. Tinham metas a cumprir. Metas. O tesoureiro do PT estabelecia metas. Especialmente nos períodos pré-eleitorais, tinha meta para ser cumprida. Isso é corrupção articulada, planejada, projetada, articulada, contabilizada. Isso. E aí, veja, João, aí nós voltamos um pouco aqui ao começo da nossa conversa. O PT não é socialista, o PT não quer uma sociedade socialista. Vamos parar de brincadeira, né? O PT tem, talvez, o consultor de empresas mais eficiente do mundo, que se chama José Dirceu. É raro você ter um consultor que fatura 1,5 milhão na cadeia. Ele estava na cadeia e ele faturou no período da cadeia 1,5 milhão. Ele faturou no ano em que ele Por mês. No ano que ele foi denunciado ali, em 2012, que ele foi condenado, foi o ano em que a empresa dele mais faturou 7 milhões. Quer dizer, então, dizer que o Zé Dirceu hoje é um socialista à moda antiga é uma piada, ou que o PT é um partido socialista. Agora, eles conservam da visão da esquerda, da visão bolchevique de esquerda, a ideia de que se um partido comete crimes em nome de uma causa, então crime não é. Não é? Isso é um clássico da esquerda. Isso é um clássico da esquerda. Histórico. Histórico. E não é uma chancela brasileira. Não. Isso é esquerda mundial. O Trotsky que foi meu inspirador lá quando era criança, mas o Trotsky tem um texto que chama Nossa Moral e a Deles, em que é uma briga até de pessoas entre esquerdistas, a rigor. Mas ele expõe ali qual é a essência do pensamento comunista. A essência do pensamento comunista é a seguinte: eles, falando dos adversários, muitas vezes não cometem crimes porque eles têm certos pruridos morais. Nós não temos de ter os pruridos morais deles, porque a nossa moral é a moral da construção do partido. Se eu tenho a moral da construção do partido, eu posso fazer qualquer coisa. Logo, eu tenho direito a... Logo, eu tenho direito ao crime. Eu tenho direito ao crime. E então aí... Com isenção de juízo. Não posso ser julgado. Não posso ser julgado porque eu estou em nome da causa, eu estou em nome da história. Né? Então, eu diria... ainda acrescenta, em nome do povo. Em nome do povo. Porque eu quero servir ao povo. Servir ao povo fosse assaltar o povo para poder manter o poder sobre o povo. Muitas vezes me acusam, você botou uma pecha neles e tal, que eu criei o termo petralha, né? Juntando petista com irmãos metralha lá do Walt Disney, que rouba, né? Foi até para em dicionário. Veja só, eu não estou querendo criar pecha em ninguém, nem preconceito, não é isso. Até porque nem todo petista é petralha. Agora, desde que você tenha um petista que justifique o roubo de dinheiro público em nome da causa, é petralha, porque isso para mim é ladrão como qualquer outro. A rigor, eu diria até que é moralmente um pouquinho pior, talvez, que nem é para enriquecer, né? Porque ele quer a desculpa moral de que ele está em nome da causa. O ladrão não tem desculpa moral nenhuma, acabou, ele rouba. Olha, no próximo bloco nós vamos continuar nossa boa conversa com o Reinaldo Azevedo. Um esclarecimento aqui, aliás, acho que posso falar talvez em nome também do próprio Reinaldo. Nós não queremos aqui, nessa entrevista, generalizar, ou, por exemplo, ele fez a ressalva, todo petista é ladrão, todo petista é assaltante, todo petista corrompe. Não, aliás, petistas ou aliados do PT, há pessoas de boa índole, boa formação, que merecem respeito, mas isto não desobriga, seja o Reinaldo como jornalista, eu como jornalista, como cidadão, assim como você que está nos assistindo, de ter o seu espírito crítico colocado com toda a clareza. E nem pode aquele que critica ser intimidado pela força econômica, política, pela palavra ou pelo palavrão e desqualificado neste direito. Assim como não nos cabe generalizar a crítica e colocar dentro do mesmo caldeirão todos aqueles que fazem parte do governo Dilma ou fizeram parte do governo Lula ou que são aliados aos bons e os maus. Aos maus, a condenação, a lei e o nosso repúdio. Aos bons, o nosso reconhecimento. No próximo bloco, voltamos com o Reinaldo Azevedo.